Saudações a todos. Quero, em nome de Jesus, nessa vez, meditar um pouco aqui sobre o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a seguir. Aqui fala sobre a oração de Abacuque. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Somente até aqui é um versículo aqui dentro da oração do profeta Abacuque. Eu acredito piamente que dificilmente alguém atualmente faria uma oração assim, porquanto o profeta Abacuque ele está dizendo aqui que não importa o que aconteça, mas que ainda assim continuaria se alegrando no Deus da salvação. E eu venho meditar junto com todos aqueles que visualizarem esse vídeo para falarmos um pouco sobre as nossas orações, sobre aquilo que pedimos ao Senhor. Eu quero já testemunhar de início que se Deus fosse me dar tudo aquilo que eu já pedi até hoje, eu não teria onde guardar. Ou a minha casa teria se tornado um monte de quintilharia, até coisas que eu não utilizaria, porque eu já fiz tanto tipo de oração na minha vida, pedi tantos tipos de coisas, que hoje eu começo a refletir e vejo que muitas coisas das quais eu pedi, normalmente não teria tanta utilidade assim para mim, porquanto a gente pede para Deus muita coisa, e a Bíblia ela nos adverte dizendo que quando nós oramos a Deus, segundo a sua vontade Ele nos concede, e não segundo necessariamente a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor, porque a Bíblia diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, pediu para gastar em vossos deleites. A Bíblia diz que quando nós pedimos com interesse, com intenções de gastar em coisas que não edificam, gastar em coisas que não é pão, enfim, esbanjar aquilo que pedimos de Deus, o Senhor, por ser um Deus presciente, um Deus que conhece as coisas antes que elas aconteçam, Ele sabe a verdadeira intenção do nosso coração e muitas vezes não nos concede aquilo que pedimos. Mas quando nós pedimos algo que está alinhado com a perfeita vontade de Deus, aí o Senhor nos concede. Mas Ele concede também as coisas no seu tempo. Nós já pedimos as coisas tudo para ontem. Quando vamos aos pés do Senhor, nós já estamos pedindo as coisas já para ontem, já nós não queremos esperar de forma alguma. Falou em esperar, já não é mais algo que nós conseguimos tolerar. Nos sentimos tão apreensivos, é uma correria total. Queremos as coisas, que as coisas aconteçam muito rápido. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é o dono do tempo. É Ele quem faz o tempo. O tempo pertence a Deus. A Bíblia chega a dizer que para Deus 1000 anos pode parecer um dia, e um dia pode parecer 1000 anos. Mas falando aqui desta oração do profeta Abacuque, ele estava numa época de grande decadência ali do povo judeu, ali inclusive o povo de Judá estava ali acontecendo uma decadência muito grande. Se nós meditarmos no livro todo, que é um livro bem pequeno, nós vemos que
o profeta faz perguntas a Deus e Deus responde para ele. E ele às vezes não quer nem aceitar a forma que Deus vem fazendo ali a sua obra, a forma que Deus vem conduzindo as coisas. Porque aqui nós vemos que o Senhor ele usou pessoas ímpias para punir o povo judeu, ali inclusive Judá. Ele usou ali o povo, os caldeus ali da Babilônia, para punir o povo, por conta da sua decadência espiritual, por conta da sua desobediência. E aqui nesse final do livro do profeta Abacuque, ele faz desta oração uma oração que eu gosto muito, uma oração maravilhosa. Ele diz que ainda que não tenha nada, nos currais não haja vaca, ainda que não haja mantimento, nós, se faltar um pouco de mantimento na nossa mesa, nós já blasfemamos, nós já corremos o risco de murmurar do Senhor. Se faltar o leite na nossa mesa, já corremos o risco da murmuração vir à tona e não conseguirmos segurar. Mas aqui ele estava vivendo uma época difícil, mas ainda assim ele disse: não importa o que aconteça, se não tiver comida na minha casa, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E se não tiver, nem que no curral não haja vaca, que não tenha leite, que não tenha carne, que não tenha mistura na minha mesa, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas hoje em dia, nós temos tudo na nossa mesa, temos, às vezes um dia ou outro tem o básico, mas ainda assim nós não conseguimos enxergar o tamanho da bênção que Deus tem derramado na nossa vida. Eu particularmente, nas minhas orações, eu vou muito tempo agradecendo a Deus. Eu gasto mais tempo agradecendo a Deus do que pedindo, porque eu creio que quando a Bíblia diz em tudo dai graça, é que nós saiba viver tendo muito e viver também não tendo quase nada. O apóstolo Paulo, ele nos deu um grande exemplo. Ele disse que sabia viver tendo muito e sabia viver também com pouco. E isso fez dele um homem de Deus muito abençoado. Isso fez dele alguém que suportou muitas coisas e ainda assim se alegrou no Deus da salvação. O apóstolo Paulo, ele suportou naufrágios, apedrejamentos, ele suportou muitas coisas ali, mas não blasfemou do Senhor, não murmurou no seu coração, mas ele disse que sabia viver. O Senhor ensinou ele a viver tendo muito ou também às vezes não tendo praticamente nada. Então é isso que neste pequeno vídeo eu quero fazer um apelo para você que está visualizando este vídeo. Olhe bem para você. Se você estivesse, por exemplo, lá no lugar daquela viúva de Sarepta e tivesse que dar o teu último bocado de pão para alguém, você daria? Então nós vemos alguns exemplos, vários exemplos de pessoas que deram uma grande demonstração de fé. Ali Deus honrou a sua fé. E eu creio que cada um de nós, quando nós damos prova de que acreditamos verdadeiramente no Senhor e que sabemos que vivemos por fé e que o justo viverá da fé e que é de fé em fé, não é algo que nós adquirimos de uma hora para outra. A fé é algo que aos poucos o Senhor vai acrescentando. A Bíblia chega a dizer que cada um de nós temos uma medida de fé, mas que essa medida de fé ela vai aumentando conforme nós vamos nos aprofundando nas coisas de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos alguém ministrando a palavra de Deus,
a nossa fé vem sendo acrescentada. E é somente pela fé que nós conseguimos aceitar, conforme ali o patriarca Jó, quando a mulher dele mandou que ele amaldiçoasse Deus e morresse de uma vez, ele disse: aceitemos o bem de Deus com prazer, por que o mal agora que veio não podemos aceitar? E então assim o Senhor honrou também o patriarca Jó, multiplicou ali, deu tudo em dobro aquilo que ele havia perdido. Assim também é comigo e contigo. Eu e você também somos servos do mesmo Deus. Nós também servimos o mesmo Deus que operou na vida de Jó, o mesmo Deus que livrou Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que não deixou José murmurar quando foi lançado lá naquela cova, não deixou José murmurar quando foi lançado na prisão injustamente, não deixou os 3 companheiros de Daniel murmurar na hora em que estavam lançando eles na fornalha de fogo. O mesmo Deus que não deixou que estes homens murmurassem, que estes homens fraquejassem, que estes homens desistissem da sua luta, desistissem da sua salvação, desistissem de ter ali um temor de Deus no coração. Esse mesmo Deus, Ele está presente nas nossas vidas. Esse mesmo Deus, Ele não mudou. É o mesmo Deus que estava na vida ali dos patriarcas, na vida de Abraão, quando Ele disse: Abraão, saia da tua parentela e vá para uma terra onde eu vou te mostrar. Abraão, com toda certeza, ele era um homem abastado, a sua família tinha bens e ele estava vivendo uma vida de conforto, ele estava vivendo uma vida regrada de coisas boas no seu dia a dia, mas ele não pestanejou, ele nem sequer veio falar para Deus: mas Senhor, para onde o Senhor vai me mandar? Não, ele apenas creu e obedeceu o Senhor, e foi, e o Senhor honrou ele em todos os momentos de sua vida. Então assim também somos cada um de nós. Nós também temos um Deus que tem um compromisso com cada um de nós, um Deus que está ao tempo todo na nossa vida, o tempo todo Ele está nos observando, e que cada momento que nós passamos, seja ele difícil ou não, Ele está presente. Então você que está prestes a desanimar, não desanime, não desacorçoe, porque Deus vai te honrar. Deus está me honrando pela misericórdia, porque não sou merecedor, mas Ele vai te honrar também, porque você tem se humilhado na presença do Senhor, e por isso Deus vai te honrar. Receba em nome de Jesus. Amém, Jesus, e graças a Deus.